Boa noite, pessoal. Eu estou procurando aqui... Eu não sou uma pessoa de memória muito confiável. Para algumas coisas, para outras eu sou bastante, mas... Eu estou procurando aqui e não estou conseguindo me lembrar... Bom, alguns eu me lembro. De pessoas que eu tenha conhecido. Eu vou começar a gritar daqui a pouco, então é melhor você estar preparado. Eu tenha conhecido quando eu estive lá com vocês, já tem algum tempo, e vocês ficaram nas minhas orações desde a última vez em que eu estive com vocês. É um desafio grande para quem organiza um momento como esse, escolher um tema, falar sobre ele, colocar todos vocês sentadinhos aí nas cadeiras que vocês estão e prestando atenção, né? Porque, para pensar, é um tanto quanto esquisito a gente, no mundo que a gente está vivendo, nos dias que a gente está vivendo, a gente colocar esse bando de jovens aqui, meninos e meninas, em diferentes idades, mas todos bastante jovens, tirando eu, claro, mas são pessoas bonitas, pessoas que têm outras coisas para fazer, sei lá, que são bons jogadores de LoL, talvez, que pudessem estar agora ranqueando, ou fazendo alguma coisa útil de verdade, né? Talvez desenvolvendo alguma atividade produtiva, ou jogando também, que também é produtivo, que descansa a gente, é bom. Mas a gente está aqui para falar de questão de tempo, né? E do que eu percebo de como a gente aborda tempo nas nossas igrejas, normalmente nós somos muito pragmáticos. Esse é um erro grave. Porque o tempo é um negócio difícil de definir, ele nem existe de verdade. A gente só percebe a passagem do tempo, e a gente vai ver isso depois, porque a gente compara com os ciclos da natureza e o nosso próprio envelhecimento. Mas, na verdade, o tempo, como a gente convenciona entender, ele é um construto da nossa cabeça. Parece que a criação inteira, a natureza inteira, entende tempo de outras maneiras e não tem as mesmas preocupações que nós. A gente se preocupa com o tempo de ir para a escola. É a fase escolar, depois o tempo de trabalhar, e depois o tempo de ter um relacionamento, depois o tempo de ter filhos, e aí o tempo de envelhecer e aposentar. Parece que a vida da gente é regido por ciclos que foram impostos a nós, que na verdade não... Se a gente fosse pensar de maneira natural, talvez esses ciclos nem façam sentido. Por exemplo, faz algum sentido que a gente divida o tempo em 24 horas? Sabe, tem algum lugar em que... Não, a gente observa e convenciona dividir o dia assim. Faz sentido a gente dizer que a gente está atrasado agora? Não, não faz. Não faz nenhum sentido. Tentar controlar o tempo é muito injusto, porque ele escapa dos nossos dedos, né? Todas as programações que a gente faz são facilmente frustráveis. Não é verdade? Agora, quando a gente pensa no versículo tema dessa conferência, que é Efésios capítulo 5, versículo 16, que fala de remir o tempo, a gente sempre pensa com esse mesmo viés. É pragmático. Eu sou cristão, eu sei que o tempo está acabando, eu tenho que fazer alguma coisa de útil com o meu tempo, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando por quê? O que exatamente é esse tempo que está acabando? É porque Jesus está vindo? Aí, Israel está sendo bombardeado pelo Hamas e aí agora está devolvendo bomba. E aí a gente não sabe quem é que vai bombardear mais. Provavelmente Israel tem um arsenal mais bem suprido. E aí vai vencer essa guerra quando? Não tem como vencer uma guerra nas condições que ela está sendo lutada ali. Esse conflito vai se prolongar por muito tempo. Será que já é a luta final e o anticristo vai se levantar e o nosso tempo vai acabar? E para pensar que as nossas preocupações com o tempo normalmente são muito egoístas. A gente está preocupado com
o nosso uso do tempo e da gente conseguir fazer aquilo que a gente quer dentro do tempo que a gente tem. Eu acho que... Tá. Vamos parar para pensar, primeiro de tudo, falar de uma história do tempo, ok? Vamos tentar entender o que é tempo, em primeiro lugar, para a gente conseguir perceber por que é que a gente está estudando Efésios 5, certo? Primeira coisa, a gente vai colocar um monte de ingredientes aqui, como se a gente fosse fazer um prato. Eu falei isso da outra vez também. A gente vai cozinhar um negócio juntos aqui. Então, quando você vai cozinhar, quem sabe cozinhar? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas sabe mesmo assim? Tá bom. Qual que é o procedimento para você fazer comida? Você tem que primeiro preparar os ingredientes, não é? Na verdade? Bota nos potinhos bonitinhos assim, para poder postar no Instagram depois. Não? Faz aquela bagunça na cozinha, fica parecendo que você está montando um transformer na pia, é isso. Eu faço um pouco isso. Mas a gente precisa dos ingredientes, certo? Primeira coisa que eu queria ler esse verso com vocês. Na abertura do Homem Litúrgico, ele fala desse verso. E, na verdade, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Eu estou um pouco acanhado hoje. Quem aqui já leu o livro de Eclesiastes? Não, levanta a mão. Quem leu Eclesiastes? Isso. É azedo, não é, mano? Livro de Eclesiastes é um livro azedo. Pensa num livro azedo. Mas eu acho que ele é um dos livros mais legais da Bíblia. Apesar do azedume do cara velho escrevendo, ele é um livro muito precioso porque ele fala exatamente sobre a inevitabilidade da passagem do tempo. Um versículo-chave para a gente entender tudo que a gente vai falar aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Talvez você tenha uma tradução diferente da minha, mas eu estou lendo na NAA, porque eu sou crente. E aí, a NAA é uma tradução de crente, né? Pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Atende a todos os requisitos mínimos. Ela diz assim na minha tradução: Deus fez tudo formoso... Eu estou brincando, tá, gente? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que é a eternidade, gente? O que é a eternidade? Alguém corajoso aí quer dar uma resposta? O que é eternidade? É um tempo que não acaba? Não. Não tem início e não tem fim. O que é eternidade? Você já parou para pensar o que é eternidade? Eternidade não é um tempo que não acaba. Eternidade é um não tempo. Porque o fato de ser tempo implica em uma capacidade de contar. Mas a eternidade, ela é justamente aquilo que nós não podemos medir. Não é só tempo, mas é lugar. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs o não tempo dentro de você. Deus pôs dentro de você algo sem fim e sem começo, mas que não é sem fim e sem começo, porque nunca começou e nunca terminará, mas é porque isso nem faz sentido. A eternidade, ela não faz sentido dizer que ela não tem começo, é porque a própria natureza dela é não ter começo. Não existe começo na eternidade porque nem faz sentido dizer isso. A gente não consegue pensar na eternidade muito bem. Mas a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. O que é o nosso coração? Percebe como quando a gente vai falar de tempo, a gente está partindo de princípios que a gente não conhece bem.
E é por isso que a gente aborda o tempo de maneira tão superficial e pragmática. Porque tudo que a gente conhece é o relógio, mas a gente não conhece o tempo. A gente acha que consegue domesticar o tempo porque a gente dividiu ele em horas, e minutos e segundos. Mas não. Se a gente não consegue nem domar o tempo direito, quanto mais a eternidade. Vamos avançar mais um pouquinho. Esse outro verso aqui é muito legal. Está em Isaías. É só a parte A. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Lembra que eu falei que eternidade é lugar e não tempo? Deus habita um lugar chamado eternidade. A eternidade é o lugar de habitação de Deus. E Deus pôs a eternidade no seu coração. Isso tem a ver com a maneira como Deus nos criou. Quando Deus criou o tempo, já pararam para perguntar isso? Não, porque a gente nem perguntava o que era tempo, né? Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Quando que o tempo começou? Vamos partir aqui de uma cosmovisão bíblica, ok? Quando que o tempo foi criado? Quando o tempo começou? Vocês estão olhando para mim com a cara de onde será que ele quer chegar, né? Não tem resposta certa, a gente pode responder errado aqui. Tem uma resposta que eu quero chegar, mas não necessariamente está certa. O tempo começou como todas as coisas começaram. Quando Deus disse, haja. Quando Deus disse, haja luz, a Bíblia fala que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois ele disse, haja luz, e houve luz. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O tempo foi criado quando os céus e a terra foram criados. Certo? E lá no quarto dia, em Gênesis 1,14, fala que Deus criou luzeiros no céu. Um astro maior para governar o dia e um astro menor para governar a noite. E pôs estrelas no céu. As estrelas são para contar as estações. Como que os antigos sabiam quando o inverno ia começar? Quando determinada estrela subia no horizonte, se tornava visível, mas falaram, ó, daqui a pouco começa o período de chuva. Aí subia, não, está acabando o período de chuva. O calendário dos antigos era a passagem do tempo nas estrelas. E daí vem a divisão das 12 casas zodiacais, que as pessoas usam hoje para prever alguma coisa, mas na verdade era só um calendário de estações. Certo? A lua governa a noite e ela também divide aquilo que a gente chama de mês. Quando a lua tem suas 4 fases, virou um mês. Certo? Não é assim? Não bate certinho, porque a gente tenta amarrar tudo de um jeito muito esquisito. Mas é por aí. E a gente sabe quando um dia começa e quando um dia termina. Certo? O dia começa quando o sol ilumina onde a gente está. E quando ele se vai, fica escuro, o dia se foi. Começa a noite. Deus criou esses astros, estabeleceu esses astros, e através deles a gente conta o tempo. Isso gera 2 impressões diferentes de tempo. Um tempo que é cíclico. Como assim um tempo que é cíclico? Cara, todo dia vai ser seguido de um outro dia. Certo? Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Quando isso começou? Quando Deus criou o dia e a noite. E quando isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? Haverá um dia que não terá fim. Haverá um dia
sem noite, quando a glória de Deus substituir o sol como a nossa fonte de iluminação. Mas até lá, todos os dias serão seguidos de noites e todas as noites serão seguidas de dias. O ciclo das estações. Aqui em Brasília, a gente tem as estações mais ou menos definidas, né? Verão, depois outono, inverno, primavera e volta o verão. Quando que isso vai acabar? Nunca. Até que o dia seja para sempre. Você percebe como a natureza ela é cíclica nas suas contagens de tempo? E a gente tem calendários e a gente tem contagens de tempo muito maiores que a gente não consegue observar. Os ciclos estelares, por exemplo, são imensos e duram vidas e vidas e vidas, gerações. A gente nem consegue saber quando determinada estrela vai voltar. Ou os cometas, que passam de 60 em 60 anos, outros de 1000 em 1000 e tantos anos, e etc. A gente tem contagem disso? Não tem. É um grande momento, a gente vê no jornal, eu lembro que quando eu era criança, o cometa Halley ia passar. E a gente falou assim, cara, o que é o Halley? Não, o Halley é um cometa que passa, sei lá, a cada 60 anos. A gente falou, pô, nem sabia que isso existia. E a gente foi tentar ver e estava nublado. Aí a gente ficou frustrado, mas quem viu achou um espetáculo, né? Eu não vi. 60 anos, tem gente que não vive isso. E se o cometa Halley passar no ano do seu nascimento, pode ser que você morra antes dele passar de novo. É um ciclo muito amplo. Certo? A natureza tem esses dois tipos de tempo. E eu gosto de contar uma história meio doida aqui. Quando é que o tempo começou? Bom, se a gente pensar que se você viajar na velocidade da luz, o tempo não passa para você e a primeira coisa que Deus criou foi a luz, então talvez a luz e o tempo estejam ligados de algum jeito. Mas isso é uma especulação minha, que não faz sentido nenhum. O tempo cíclico são as estações. O tempo linear é que é o grande problema. Por quê? O tempo linear implica em nascimento e morte. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nos ciclos da natureza, tem nascimento e morte? Sim. Mas o que Romanos nos diz que introduziu a morte no mundo? O que foi? O pecado. Isso quer dizer que essa percepção nossa de que o tempo está se esvaindo e essa ansiedade e essa tentativa de controlar o tempo não é algo dessa percepção cíclica do tempo, mas é algo da morte em você, te lembrando que você vai desaparecer. O tempo só é percebido como linear porque a gente nasce um dia e sabe que vai morrer também. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Tudo se repete. E tudo vai continuar se repetindo, mas você não. Você não. Se você morrer, acabou. E antes de você nascer, não tinha você. Então você nasceu. E a cada vez que os ciclos vão passando, a sua ansiedade vai aumentando. Porque você vai percebendo que você está se aproximando do fim. E Eclesiastes é um livro sobre isso. A percepção do fim, aguçando os sentidos de quem escreveu o livro. Ele diz que ele é rei em Israel, é o pregador. Ele vai percebendo que com o fim da vida, as coisas que antes eram tão importantes, como ser um homem muito poderoso. Ele fala, eu fui o mais poderoso. Ser um homem muito rico. Eu tive toda a riqueza que o homem pode acumular.
ser um homem muito sábio, eu me tornei o mais sábio de todos os homens. Ele fala, tudo isso é canseira e tudo isso é chateação, porque nada disso pode nos livrar da morte. E diante dela, diante do fim da nossa existência, tudo aquilo que a gente acumulou, tudo aquilo que a gente guardou e tudo aquilo que a gente brigou tanto para ter, não é? Um diploma. Você lutou tanto por um diploma. Você lutou tanto para gabaritar uma prova. Você lutou tanto para conseguir uma namorada, um namorado, casar. Diante da morte, tudo isso perde o sentido. Você ficou muito rico porque você comprou Bitcoin lá atrás. E agora o Bitcoin estourou e caiu, né? Mas vamos imaginar que o Bitcoin estivesse valendo muito. Aí você fala assim, eu tenho muito Bitcoin na minha carteira, mas você está doente e terminal. Tipo, o que você vai fazer com isso? Não pode comprar. A gente não consegue comprar nada. Entende? A gente não consegue comprar a vida. Essa percepção causa no homem a ansiedade de querer controlar o tempo. Depois, vocês vão poder ler os versos que estão sinalizados aqui, para aprofundar esse entendimento, certo? A gente chama esse tempo linear, muitas vezes, de a flecha do tempo. Por quê? Porque uma vez que uma flecha é lançada, certo? Ela não volta para trás. E o tempo é assim. Ele sempre progride. Sempre consumindo o que ficou para trás, que a gente chama de passado, e sempre desconhecido o que está à frente, que a gente chama de futuro. A única coisa que a gente consegue, de fato, talvez tocar, é o presente. Vocês lembram de como que funciona um disco numa vitrola? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Quem aí é daqueles caras antigão, que curte um som vintage, que ouve música em vitrola? Tem ninguém aqui? Pô, tem uns hipster... Aí, tem um hipster ali, ó. É bom, não é? Tipo, a agulha encosta na ranhura do vinil e o som sai disso, dela raspando. E o som só sai se tiver contato. É meio estranho, se você não conhece o vinil, não faz nenhum sentido o que eu estou falando. Mas a gente só consegue perceber esse instante. Esse instante. Esse instante. Esse instante. Percebe o que eu estou falando? E o que ficou para trás? Você consegue segurar? Não, você tem aqui. Mas você não consegue voltar. Eu não consigo viver de novo aquilo que eu falei agora atrás. E eu também não consigo caminhar para frente, a menos que eu fique parado e espere o momento chegar. Vocês estão entendendo? A gente só tem o agora. A gente só tem a agulha riscando o vinil agora. 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 Eu tenho um grilo que mora na frente da minha casa e ele canta numa frequência de tipo um cricrilo por segundo. E ele é muito chato, ele é absurdamente muito chato. Porque na madrugada, quando eu tô sozinho preparando a mensagem, ele fica na minha janela, me lembrando que eu tô morrendo, que a minha vida tá se esvaindo. Que cada vez que ele canta é menos e não mais. Eu estou avançando agora, 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 agora. Isso não dá uma coisa ruim? Por isso que eu tento matar esse grilo todas as noites. A minha esposa tenta matar ele afogado, eu tento matar ele a chineladas ou com um rastelo. E a gente está fazendo isso há várias noites sem sucesso, porque ele sempre volta a cantar. Na minha janela. Cri, 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 cri.
É o grilo falante da minha consciência me lembrando que eu sou finito. Todas essas coisas nos lembram que o tempo passa mais ou menos desse jeito, parecendo um fio daqueles cara que gosta de tocar guitarra com aqueles fios de molinha, fio de telefone antigo, ou um tonhonhon de cabelo, não sei, um rabinho de porco. O tempo, ele tá indo para frente, mas ele tá indo para frente girando, né? E aí, a gente lembra que, por exemplo, quando a gente aprendeu na escola que o sistema solar tem o Sol no centro e os planetas vão girando em volta, e tudo isso parece muito com um relógio galáctico, né? A gente aprendeu assim, ordem, não é? Mas na verdade não é assim. É assim. Porque o Sol também está rodando em torno do centro da galáxia, onde provavelmente há um buraco negro massivo, que está fazendo todas as coisas viajarem a 70 mil quilômetros por segundo. Tipo, eu acho que é isso. E aí, isso é absurdo, porque se você for pensar, a Terra está girando agora muito rápido. E ela está girando em torno do Sol, muito rápido. E o Sol está caminhando em direção e rodando em volta do centro da galáxia, muito rápido. E todos os outros astros estão girando muito rápido o tempo todo. A vida é um caos. E é um caos em que nós caminhamos em direção à morte. E não a um futuro mais brilhante. A entropia faz as coisas irem da organização, ou da tentativa de, para uma desorganização crescente. É caos. Você acha que você um dia vai conseguir ter controle da sua vida? Não, você nunca vai ter. Se você um dia eu vou passar num concurso público e saber exatamente quando vai pingar o dinheiro na minha conta. E aí eu vou ter controle dessa bagunça que é a minha vida financeira. Deixa eu te dar uma notícia. Se você não controla hoje, você não vai controlar nunca. Sempre vai ser um caos. Você fala assim, minha vida familiar é muito bagunçada. E meu pai briga com a minha mãe. O dia que eu tiver o meu casamento, as coisas vão ser diferentes. Não! Vai continuar sendo um caos. A gente não tem equilíbrio de nenhuma outra forma que não seja um equilíbrio dinâmico. Como o garçom que vem limpar as mesas e carrega pratos em cima de uma bandeja e sempre ele tá, né? Vocês já viram isso? Não dá uma agonia gigante? O cara chega com uma bandeja e bota um prato em cima do outro e mais um, e ele começa a colocar os pratos como se fosse uma flor assim, e vai equilibrando aquilo e sai andando. Fala, cara, eu já teria caído só de olhar. Mas ele tá levando como? Equilíbrio dinâmico. Ele vai. A vida da gente é assim. E desde que a queda bagunçou o tempo e o espaço e o coração do homem, todas essas coisas estão girando em frequências diferentes. E a gente não consegue equilibrar. Não consegue equilibrar. Vida ministerial, vida familiar, vida financeira, diversão. Ou você tem vida social, ou boas notas, ou vida espiritual. Você não pode ter os três. Ou você dorme. E aí você não consegue dormir o suficiente. Você não consegue ganhar o suficiente. E não pensa que as coisas vão ficar melhores. Elas não vão. Porque quanto mais o tempo passa, mais o desgaste das nossas relações aumenta. E mais a gente se deteriora enquanto sociedade e enquanto humanidade. A tendência é que o caos vença e prossiga vencendo. Davi, você está desesperando a gente. É o grilo que está lá te lembrando que você vai morrer, que você vai partir e que você só tem controle do agora. Vou tentar achar um grilo aqui, vou tentar pegar a frequência do grilo. Grilo. Esses grilos são meio desregrados, né? Agora, a gente só tem agora. O que ficou para trás, você não tem como mudar, como controlar, não tem.
Se você errou, errou. Se alguém te magoou, magoou, ficou, tá lá. É só memória, mas não tem controle, não tem como voltar. E o que vai acontecer, você também não tem controle. Porque você acha que você pode ir agora beber água se você quiser, mas você pode tropeçar no meio do caminho e os seus planos foram frustrados. Ou você é impedido de algum jeito de sair, você não tem controle sobre as coisas. Você pode fazer planos, mas eles podem não se concretizar simplesmente. Para pôr ordem no caos, a gente precisa de entendimento e conhecimento. Certo? Vamos voltar lá no começo e tentar entender esse grilo desde a sua origem, patinha por patinha. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Aqui, ó, é onde mora o grilo. É no seu coração. Esse sentimento de que o tempo está se esvaindo é algo que está dentro do seu coração. Certo? Concorda comigo? O que é o coração do homem? Acho que vocês vão ter que olhar depois. Mas o coração é essa coisa aqui. O coração é uma interface entre a eternidade e o tempo. O coração é a agulha riscando o vinil. Deus está lá, no lugar onde ele mora, chamado eternidade, e ele colocou uma porta para a eternidade dentro de você, é o seu coração. Mas o seu coração está aqui, na Terra, debaixo dos ciclos repetidos da natureza, de dia e noite, estações, e também dos ciclos caóticos da natureza que você não tem controle. O seu coração, ele é essa zona de constante conflito e inadequação, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo e agora. O seu coração, a Bíblia fala que ele tem algumas funções. O seu coração, ele pensa, por exemplo. A Bíblia fala que o coração pensa. Onde estão os seus pensamentos? No seu coração. A Bíblia fala que o coração escolhe. A Bíblia fala que o coração sente. E a gente sempre associa coração a sentimentos, mas a Bíblia fala também de pensamentos no coração. E essas são as três principais funções do coração segundo a Bíblia: crer, guardar e amar. O que é guardar? É colocar numa memória especial. É você proteger algo como se aquilo fosse muito importante. Por último, amar. Falar do coração é muito importante por causa dessa posição que o coração ocupa. Não é a sua carne só que sente o tempo passando, mas é algo dentro de você, porque Deus pôs a eternidade no seu coração. As preocupações que a gente tem com o tempo, se vai dar tempo de fazer, se não vai dar, elas se tornam muito pequenas quando a gente para pensar em que nós temos Deus dentro de nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ele mora na eternidade. Ele quer morar na eternidade que está dentro do seu coração. Agora, diante de Deus, diante da existência de Deus, diante das capacidades de Deus, da glória de Deus que a gente constantemente canta nas nossas músicas, que a gente lê na palavra, me diz, essas coisas que a gente tem tanta ansiedade fazem sentido? Tipo, passar numa faculdade é muito bom, mas diante de ter Deus habitando no seu coração, perde o brilho, não perde? Conseguir o namorado dos seus sonhos. Tem muita gente que se preocupa com isso. Graças a Deus, vocês não. Se você tivesse que escolher entre Deus no seu coração e o namorado dos seus sonhos, o que você escolheria?
Só pode escolher uma coisa. Não, obviamente Deus, né? Não é? É, claro. O sorriso de vocês fala bastante do que vocês escolheriam. Mas o coração, ele é como a bússola da gente. E ele sempre está apontado para aquilo que a gente ama mais. E é por isso que essas perguntas constrangem tanto a gente. Porque, na verdade, a gente sabe que não toma as melhores decisões. E que o agora nosso, é sempre olhando para a terra e não para o céu. Certo? Vamos fazer uma leitura bem sincera das nossas escolhas no dia a dia. Nós não escolhemos o Senhor. Nós não preferimos o Senhor. Nós não preferimos a eternidade. A gente prefere muito mais aqui. Não é? Se a gente tem pouco tempo, então vamos viver tudo que essa vida tem pra gente. Não é esse o cerne da nossa cultura? Especialmente quando a gente é jovem. Carpe diem, né? Viva o momento, viva o agora, porque a vida é breve. E a gente tem que curtir tudo antes que ela derreta. Eternidade não é uma preocupação dos jovens. Deus não é uma preocupação dos jovens. A gente se preocupa mais com Deus quando a gente está doente ou quando a gente está passando por alguma situação em que a morte fica mais visível. Por que pessoas pobres buscam mais a Deus do que pessoas ricas? Porque pessoas pobres precisam confiar em alguma coisa para ajudá-las a suprir suas necessidades. Pessoas ricas têm suas necessidades supridas, então elas não precisam confiar em algo maior que elas. Por que pessoas do campo confiam mais em Deus do que pessoas da cidade? Porque no campo a gente está frágil diante das intempéries. E se você mora no campo, você provavelmente vive daquilo que você planta ou daquilo que você cuida. E pode vir uma doença ou pode não chover. Então você tem que olhar para cima. Mas quando a gente está na cidade, o concreto nos protege. O supermercado nos fornece comida. E tudo que a gente tem são estruturas construídas pelo homem para manter o nosso coração calmo, sem ansiedades. Certo? Agora, quem é que lembra da greve dos caminhoneiros? Quem estava vivo nessa época? Vocês não são tão novinhos assim. Greve dos caminhoneiros, lembra? O que aconteceu na greve dos caminhoneiros? O que aconteceu? Vocês não lembram? Ah, teve maior correria pro mercado, a galera brigando por papel higiênico, né? A gente descobriu que a questão mais importante para o ser humano é o papel higiênico. O que produzia mais briga nos mercados era os rolos e rolos que as pessoas levavam para casa. Na época da pandemia, máscaras eram disputadas à tapa, não é? E hoje a gente nem se importa com elas. Olha só que coisa tão simples. O fato de que as compras nossas não chegaram até os mercados porque os caminhoneiros estavam em greve. O que aconteceu? A gente perdeu a nossa humanidade. A gente batia nos outros por causa de rolo de papel higiênico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o que você vive é seguro? Você acha que você tem controle dos parâmetros da sua vida? Tipo assim, minha casa é super segura. Eu cerquei ela com cerca elétrica. Eu moro perto de um mercado. Cara, você não tem controle de nada. Se os caminhoneiros não entregarem as coisas, você vai passar fome. A gente vive num equilíbrio tão frágil. A gente não se percebe disso. Mas se faltar petróleo, a gente não chega mais em lugar nenhum.
E se a Terra conseguisse chegar um pouquinho mais perto do Sol, a gente morreria torrado. Se afastasse um pouco, o ciclo de estações bagunçaria e a gente teria outra era glacial. A gente está vendo a natureza se desregulando, e eu acredito, por causa de ação humana. A Amazônia tá queimando, cara. E, tá seca. A Amazônia tá seca. Lá é um dos lugares que mais chove na superfície do planeta e não tá chovendo. Esses dias atrás morreu 30 botos encalhados. Boto! Encalhado! Na Amazônia! Não faz nenhum sentido. Lá nem tem estrada, porque todo mundo anda de barco. Não tem água. Deixa eu perguntar, você acha que a nossa vida tá mesmo segura? Você acha que você tem controle das coisas? Você acha que os seus planos fazem algum sentido? Ou é o grilo? Dentro de você tem um grilo. Te lembrando que o tempo é caótico e que a vida é caótica. É muito fácil saber o que é que você ama mais. É aquilo que você gasta mais tempo. Aquilo que você gasta mais tempo vai moldar você e vai transformar você. Porque vai fazer o seu coração apontar naquela direção e caminhar naquela direção. Em um mundo em que tudo está um caos, você decidiu seguir em uma direção, que é aquilo que você ama mais, aquilo que você gasta mais tempo. Pode ser uma pessoa, pode ser um jogo, pode ser uma profissão, pode ser um status, pode ser uma marca. O que é que consome os seus olhos? O que é que arde no seu coração? O que é que você gasta mais tempo? Todo mundo tem o Instagram instalado no celular aí. E você pode ir lá e ver o relatório de tempo gasto. Não é? Quem aqui acha que gasta tempo demais com o Instagram? Quem aqui acha que gasta tempo demais com o TikTok? Aí, eu sinto muito, mas não sei se a graça alcança. Porque TikTok é complicado. Tem que orar mais. Eu estava vendo uma entrevista esses tempos atrás que me deixou alarmado. Era o CEO da Netflix. Ele estava falando que ele não se preocupa com o surgimento dos outros streamings, né? Hoje a gente tem vários, né? Tem a Netflix, tem a Amazon Prime, tem o da Disney, Disney Plus, tem, sei lá, HBO Max. Qual mais tem? O Hulu já está no Brasil. Star Plus. Brasil Paralelo. Sei lá. Tem o da Globo, né? O Globoplay. Ele disse que a preocupação dele não era com a concorrência. Entendeu? Assim, eu não me preocupo se as pessoas vão migrar de plataforma. Eu me preocupo com o tempo que as pessoas estão dormindo. A minha competição não é com a Amazon Prime. É com o sono. Eu quero que as pessoas durmam menos para assistir mais Netflix. Minha preocupação é com o sono das pessoas. Elas não podem dormir. Porque no tempo que as pessoas estão dormindo, elas não estão consumindo o meu produto. Então eu quero criar séries que obriguem a pessoa a assistir o próximo episódio. O final do episódio é sempre um cliffhanger, ou sempre um gancho para o próximo. E você tem que ver o próximo. E ainda tem um aviso cretino, maligno, satânico, que é aquela pergunta: tem alguém assistindo? Você fica ansioso por quando essa pergunta vai aparecer e aí você não dorme. Você acha que isso é só cuidado da Netflix para evitar o gasto de banda? Não. Se tem alguém diante da tela ou não, não é um problema para eles.
Eles não se importam com isso. Se uma TV está ligada em Netflix constantemente, para eles é bom, mesmo que você não esteja assistindo. A preocupação deles é que você mantenha aquela máquina funcionando. E você esteja diante dela. Que você esteja contemplando aquilo, adorando aquilo e gastando todo o tempo que você puder diante daquilo, esperando o aviso aparecer. A gente não entende, mas algoritmo é um negócio sério que controla a nossa vida. Já há especialistas dizendo que o TikTok é mais viciante do que drogas. Porque ele sabe como funciona a sua mente e recompensa você na medida certa e é tão rápido que a recompensa vem, sem esforço nenhum, que você sabe, esse movimento aqui, ó, fica automático. E vocês estão rindo. Vocês estão rindo do TikTok, né, velho? Vocês estão achando engraçado o TikTok. Mas tem um pregador que fala que as mídias sociais são uma forma de todo mundo chegar diante de Deus e não conseguir dar desculpa nenhuma, porque a gente teve tempo para elas, mas não tem tempo para o Senhor. E o algoritmo é isso aqui, ó, calando o grilo dentro de você. Ele não te faz perceber o tempo. Esses dias atrás eu passei por alguns momentos de muita ansiedade. E a ansiedade, eu experimentei uma coisa que amigos me diziam, eu não tinha vivido ainda, mas agora eu vivi, então eu posso falar. Tenho lugar de fala para falar de ansiedade. Que belo lugar, né? Que coisa incrível, finalmente. Estava esperando por isso. Quando a gente está ansioso, o tempo passa de maneira diferente. Não passa? E ele não passa sempre de um jeito que você espera. Às vezes, quando você está ansioso, 1 minuto leva muito tempo para passar. Mas às vezes, 10 minutos passaram e você nem se mexeu. Não é? Agora me diz uma coisa. O grilo mudou a frequência de canto? Não. O que muda é quão atento nós estamos com o cantar dele. Então, quando a gente está ansioso, a gente perde a percepção da realidade do tempo. Se ele está passando rápido ou devagar. A gente não enxerga. Quem aqui já teve essa experiência? Esperando o médico te atender, cada minuto é uma eternidade. Mas diante de uma tela do TikTok, é muito rápido. Pode ser o Reels do Instagram, pode ser o YouTube Shorts. Todos esses algoritmos funcionam do mesmo jeito. Pouco esforço, recompensa pequena, mas muito imediata. Pouco esforço, recompensa pequena, mas muito imediata. Pouco esforço, recompensa pequena, mas muito imediata. E aí você passa, cara, horas ali e não enxerga. O que consome mais o seu tempo? Quem aqui tem coragem de dizer o que gasta mais tempo fazendo? Quem tem coragem? Quem aqui acha que passa mais tempo trabalhando? Mas é trabalho mesmo? Ou você só tá lá no escritório? Porque trabalho mesmo, a gente trabalha cada vez menos, porque a gente se distrai cada vez mais. Certo? Quem aqui acha que gasta mais tempo jogando? Jogando, jogo. Pode se expor, cara. Você tá errado, mas a gente não vai te acusar, não. Até vai, depende do que você joga. Jogando. Beleza. Mas é tempo jogando mesmo? Tá ranqueando? Tá melhorando? Tá upando o personagem ou tá ruinzão? Quem aqui acha que gasta mais tempo sem fazer nada? Quem aqui acha que está desperdiçando tempo? Muito bom, eu gosto de honestidade. Quem aqui gasta muito tempo dormindo e acha que gasta muito tempo dormindo? Quem gasta muito tempo estudando e acha que é um desperdício estudar?
Agora, quanto desse tempo é realmente estudando? Porque vamos ser honestos, a gente estuda cada vez menos. E a gente se distrai cada vez mais. Ó, vou terminar. Não, ainda não. Talvez. Esse versículo aqui, ó, é muito especial. Salmos 90. Na verdade, Salmo 90 inteiro. Vocês têm alguma tarefa que vocês fazem? Assim, tipo, tem que fazer uma lição de casa? Não? Ou o acampamento é tipo assim, freestyle. Fica jogando totó o dia inteiro. Agora vai ter tarefa. A culpa é da Hannah. Salmo 90, cara. Fala comigo, Salmo 90. Salmo 90 é muito bom. Ele fala sobre o tempo. O versículo 12 é esse aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. De todas as coisas que eu falei aqui, vocês podem falar assim, cara, onde que ele quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: você não percebe como você usa o seu tempo. Porque você não tem um uso inteligente do tempo, racional do tempo, dedicado do tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Porque, na verdade, você não pode controlá-lo. Todo o tempo que você consegue se concentrar é um tempo que vale muito. Se você consegue parar diante da Bíblia 10 minutos por dia, você está ganhando muito. Porque é muito difícil controlar o tempo. Se você consegue sentar com a sua família um pouco para viver com eles e amá-los, mesmo que seja pouco, é mais do que quase todo mundo tem. Porque você não consegue controlar o tempo. E você não consegue controlar a sua família. Você não consegue controlar quando você vai morrer ou quando um deles parte. O tempo juntos é um milagre. Vocês já entenderam que é um milagre? O tempo do culto é um milagre. Vocês estarem aqui é um milagre. Teve que controlar todas essas agendas e botar todos vocês sentados aí agora. Isso é um milagre. Isso não é fácil de conseguir. Porque todos nós temos outros interesses. Todos nós temos mais o que fazer. Todos nós temos outras paixões. E domesticar todas elas e sentá-las aqui é um milagre. Agora, deixa eu te perguntar, o que você está fazendo com esse milagre? Do agora. 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 Você ora quando você consegue entender. Esse meu tempo é um milagre. O tempo consciente, o tempo sóbrio, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo embriagado. Embriagado por trabalhar demais, embriagado por se divertir demais, embriagado por jogar demais, embriagado por fazer nada demais, embriagado por dormir demais, embriagado por insônia demais, cansado e depois sem conseguir descansar, ansioso, embriagado. É como a gente passa a maior parte do tempo sonolento e desapercebido, tolo, porque não sabe contar o tempo, tolo, desperdiçando o milagre do agora. Agora. O que você faz com o tempo é o que determina quanto de eternidade tem em você. E o quão filho da eternidade você é. Consegue compreender? A eternidade não vai chegar em cima de você e do nada você se tornou um ser santo. Não. É você domando cada segundo para que ele se torne santo. É você entendendo que o tempo do agora é tudo que você pode controlar. Agora eu vou fazer uma oração. Agora eu vou me voltar a Deus. Agora meus pensamentos estão em Cristo. Agora eu amo meu irmão. Agora eu oferto na vida de alguém. Agora eu socorro o necessitado. Agora. Porque amanhã eu não sei e ontem já passou. Eu só tenho agora. Então, se você
Não percebeu ainda? O agora é tudo o que importa. Você só tem agora para ouvir essa palavra. Você só tem agora para despertar do sono. Ouça o apóstolo Paulo falando, já é hora de despertardes do sono. Qual que é o sono? Não é o sono do travesseiro. Não é o sono da cama. É o sono de uma vida desregrada e sem sentido, que consome a coisa mais preciosa que nós temos, que é o agora. Vocês conseguiram entender onde eu quero chegar? A vida é caótica. E a gente não tem controle das coisas que vão acontecer. Se eu consigo agarrar o meu agora para fazer algo para a glória de Deus, então eu venci. Eu venci esse agora. Esse agora é meu. Porque você não vai vencer sempre. Você tem uma programação no seu dia que vai ser atropelada. Vai acontecer dezenas de milhares de coisas que você não tem controle nenhum. Só o agora que você tem e você deve investi-lo. Existe uma tensão absurda, 56 minutos. É mais 4. Na verdade eu já passei faz tempo, né? Eu devia nem estar preocupado com o cronômetro. Que é um grilo chato aqui. Agora. Eu vou encerrar, porque amanhã tem mais. Assim, ser cristão é uma parada absurda. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque no mundo que a gente vive, ser cristão não faz nenhum sentido. Agora, se você decidiu que você vai amar Jesus, que você quer viver para Ele de algum jeito, ou é sem, ou não é. Consegue perceber isso? Porque ser cristão em dúvida é o pior de todos os mundos, porque você vai viver uma vida miserável de uma consciência que te acusa todas as vezes que você quer viver para o pecado. Não é? Porque você é cristão, você conhece a Bíblia, você sabe o que desagrada a Deus. E aí você não quer fazer aquelas coisas. Mas também não se dá completamente ao Senhor. Também não se entregou completamente à obra de Deus. Também não lê a sua Bíblia como deveria, também não ora como deveria, também não adora como deveria. Então sabe o que está acontecendo com você? Você é um tolo que está desperdiçando a oportunidade de viver o que o mundo dá. Farra! E também está desperdiçando a oportunidade de viver para Deus. É isso que talvez queira dizer o que Jesus fala para aquela igreja lá em Laodiceia, né? Das 7 cartas de Apocalipse, que ele fala assim, cara, você não é quente, ou seja, você não escolheu viver para as coisas de Deus, e você não é frio. Você também não vive para as coisas do mundo. Então você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque eu não te suporto. Agora você tem que fazer uma escolha. Entende? Agora. O nosso objetivo aqui, claro, é ajudar vocês a escolherem pelo Senhor. Existe uma recompensa incrível em amar a Deus. Existe uma satisfação e um prazer e uma glória. Existe um sentimento de vida, uma intensidade dentro de você, que nada que você experimentar fora de Cristo vai se comparar. Quando você verdadeiramente ganhar a eternidade no seu coração, quando essa agulha tocar em você e você entender assim, agora eu sou do Senhor, agora eu sou do Senhor, eu sou de Cristo e Cristo é meu, agora. Você vai ser inundado por uma alegria tão grande, por uma paz tão inexplicável e por uma vontade tão grande de viver, que você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Essa conferência é para ajudar vocês a escolher. Vocês vão ter muitos tipos de momentos aqui. Vocês vão ter muitos agoras.
Vocês vão ter outros agoras de mensagem. Vocês vão ter agoras de louvor e adoração. Vocês vão ter agoras de futebol, agoras de totó, pibolim, sei lá como se chama. Agoras de almoço, agoras de acordar e contemplar a criação e louvar a Deus por ela. Agoras de convivência com irmãos que amam Jesus como você e que têm experiências diferentes da sua, mas que amam o Senhor. Vocês vão ter muitos agoras. Eu queria pedir para vocês algo. Queria pedir mesmo. E eu estou fazendo isso sem consultar a organização do evento, foi mal, estou criando problema para vocês. Escolham entregar cada agora para o Senhor, pelo menos nesses dias. Façam isso, façam esse favor para vocês. Experimentem a glória de Deus em cada agora de vocês. E depois que acabar, voltem para a vida normal. E aí decidam. A gente não precisa ir para um monastério, cara. A gente não precisa largar a vida comum para viver para Cristo. Não, existe Cristo na vida comum. E o objetivo de Deus é nos fazer viver cada instante da vida comum nele. Acordar de manhã atrasado, mas ainda assim nele. Correr para arrumar as crianças para a escola e se preparar para o trabalho, mas nele. Comer a sua refeição nele. Ouvir música, qualquer música que você goste, que te faça bem, escolhendo bem aquilo que te lembra dele, aquilo que te leva para ele. Jogando um jogo com os brother, mas nele. Batendo um futebol com os caras, mas nele. Pensando no seu casamento, mas nele. Tentando terminar sua faculdade, nele. É possível viver cada instante na presença de Deus. Mas essa é uma escolha que você tem que fazer em cada um dos seus agoras. Agoras. Quando vocês forem dormir, ouçam os grilos. Lembrem que eles estão entoando a finitude da sua vida. E que você só consegue controlar em cada agora. Dedique o seu coração ao Senhor. Vou deixar uma pergunta para vocês. Missão, tá? A primeira missão é Salmo. Vocês são demais. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Amanhã eu vou perguntar, todo mundo vai. No último que eu fui, eu perguntei, ninguém fez. Eu fiquei bem chateado. Se você tivesse recursos e energia suficientes para fazer uma única coisa para o resto da sua vida, o que seria? Eu queria que vocês pensassem nessa pergunta aqui. Isso também pode ser um grilo. Lembrando que a cumbuca é finita e provavelmente ela partiu. Concentrem-se nessa pergunta aqui, ó. Se você pudesse fazer uma única coisa para a vida toda, entendeu? Energia infinita, recurso infinito. Para você fazer uma coisa só pela vida toda, o que seria? Alguém quer responder aí agora? Desenhar. Quem mais? Eu acho que eu talvez tocasse um bom violão pro resto da vida. Infinitamente. Ou comeria, sei lá, sushi pro resto da vida. E aí? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a resposta dela vai dizer qual é a sua paixão. E a paixão que você tem é o que guia o seu coração. E aí a gente vai conversar mais sobre isso amanhã à noite. Tá bom? É isso, gente. Salmo 90, hein? Não esqueça.